Ei pessoas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o Thais e um dia eu tô vindo aqui falar pra vocês de Octopath Traveler, um jogo incrível, maravilhoso e que eu amo, gente, demais. A principal razão de eu estar falando nesse vídeo aqui pra vocês sobre este jogo é porque no dia 24 de fevereiro de 2023, Octopath Traveler 2 será lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, e computador. Octopath Traveler 1 foi um dos jogos que eu mais amei. Eu tive uma das melhores experiências da minha vida com videogames. E essa oportunidade de estar tendo Octopath Traveler 2 me parece o melhor momento de estar falando para vocês um pouco sobre Octopath, de tentar falar desse jogo para vocês que conheçam a ideia, a premissa do jogo e se interessem e também possam compartilhar dessa experiência incrível que eu tive. Octopath Traveler 2 é um jogo que foi lançado em julho de 2018, originalmente, se eu não me engano, apenas para Switch, porém hoje em dia já existe a possibilidade de jogar este jogo também pelo computador no Steam. Está lá no Steam já tem algum tempo, de vez em quando ele entra em promoção, tá aí na casa dos R$220, em promoção geralmente de 50%, fica aí na casa dos 110. Octopath Traveler é um jogo de turnos, um jogo de RPG de turnos, que, para quem não sabe, é o meu gênero favorito de jogo. Eu consigo jogar durante uma semana inteira, principalmente pela possibilidade de criar estratégias em cima do jogo e poder cada vez ter uma jogabilidade diferente, utilizando personagens diferentes, utilizando habilidades diferentes, utilizando personagens diferentes, eu acho que eu repeti os personagens, enfim, utilizando classes diferentes e etc. E Octopath Traveler 1, ele é um jogo que tem uma gameplay que pode lembrar algumas pessoas de Bravely Default, tá? Bravely Default é um jogo que também lembra bastante Final Fantasy, então a gente vai fazendo aí esses links, né? Lembrando que Octopath Traveler é um jogo da Square, Bravely também, Final Fantasy também, dá para fazer alguns links assim. Mas eu digo que ele consegue lembrar um pouco Bravely Default pelo seu sistema de combate, onde além de você poder utilizar classes diferentes para seus personagens, onde todo personagem tem a sua classe principal, por exemplo, a Ophilia, ela é uma clériga, então ela vai ser sempre uma clériga como classe principal, e ela consegue ter classes secundárias. Classes secundárias essas são as classes dos outros personagens. Ela poderia, por exemplo, ser uma ladra. Você também tem um sistema onde aí sim, lembra um pouco o Bravely, realmente é oficial, onde sempre que você consegue um turno com o seu personagem, você acumula pontos de BP. Com esses pontos, você consegue estar deixando as suas habilidades, seu ataque, suas magias e etc., mais potentes. Por exemplo, você consegue utilizar um ponto de BP para atacar, e aí o seu ataque, ao invés de você dar um ataque com espada, você dá 2 ataques com espada. Em caso de magia, a magia sai 2 vezes mais forte. Você consegue ter até 5 pontos de BP em cada personagem, né? Sempre que você tem um turno com um personagem, você recupera um ponto de BP, podendo gastar até 3 pontos por ação. Caso você utilize pontos de BP neste turno em específico, no turno seguinte você não recupera BP. Então, caso você esteja aí, por exemplo, com 3 pontos e você utiliza os 3, no próximo turno você vai estar com 0 pontos. Caso você esteja com 3 e utilize 2, no próximo turno você vai permanecer com 1 ponto. Isso é o básico da gameplay do jogo, em quesitos de turno para o seu personagem, mas ele é um jogo que também beneficia muito o jogador por utilizar a fraqueza de seus oponentes. Sempre que você utiliza a fraqueza de um inimigo contra ele, seja ela uma fraqueza física ou ela uma fraqueza elemental, você vai conseguir tirar um ponto de armadura deste inimigo. Como funciona? Cada inimigo tem alguns pontos de armadura. Caso você utilize a fraqueza deste inimigo, ele vai receber um dano bônus, né? Ele vai receber um dano extra. E caso você utilize a fraqueza o suficiente para quebrar a armadura dele,
Vamos supor, este inimigo está com 10 pontos de armadura. Você utiliza uma magia de fogo, que é a fraqueza dele. Ele vai receber este dano bônus e perder um ponto de armadura, indo de 10 para 9. Caso esses pontos de armadura cheguem a 0, ele começa a receber um dano absurdamente alto de todos os elementos, de qualquer elemento que você possa utilizar neste inimigo. Os elementos que nós temos nesse jogo são 12 ao total. 6 elementos são os elementos de arma e 6 elementos são os elementos mesmo. Os 6 elementos de arma são espada, lança, machado, arco e flecha, cajado e faca, enquanto os elementos mágicos, elementares, enfim, são fogo, gelo, vento, raio, luz e trevas. Estes são os 12 elementos que nós temos no jogo e todo inimigo é fraco, é vulnerável a pelo menos um destes elementos. Não existe inimigo no jogo que não tem nenhuma fraqueza. Ao todo nós temos 4 personagens na nossa party por vez, tendo 8 personagens como protagonistas. 8 personagens, 8 histórias, 8 viajantes. Olha só que chique, né? Vou começar a falar dos personagens através da Ophilia, que é a nossa querida clériga, cujo objetivo é sair em busca da luz. A cidade em que a Ophilia se encontra é uma cidade muito religiosa, que tem uma igreja da qual ela faz parte, da qual ela cresceu desde a infância dela e foi adotada pelo padre da cidade. Por conta de coisas que acontecem, né? Ela acaba sendo escolhida como uma pessoa que deve fazer uma peregrinação para fazer um ritual da igreja que leva a chama, né? Isso tem relação também com a religião do jogo. Ela basicamente tem que levar essa chama para várias outras cidades. Eu não vou estar falando do que acontece depois e, né, o que mais pode estar acontecendo, porque aí é spoiler, né, gente? Eu tô falando só o comecinho, a ideia básica, que até que o próprio jogo mesmo já dá um spoilerzinho. O segundo personagem, Cyrus, vou soltar aqui que é meu favorito, tá? Foi com ele que eu comecei. Cyrus, ele é o que seria um scholar, ou um erudito, ou um moço que usa um livro, que na verdade é um bastão, né, um cajado, que a arma dele é um cajado, mas enfim, o que importa ele é um estudioso, gente, ele é um professor, ele é basicamente uma pessoa que tem a vontade de estar ensinando para as pessoas o que ele sabe. Ele tem basicamente um background que eu acho muito interessante, porque ele basicamente pensa que sabedoria é um direito de todos e é um dever das pessoas que tenham conhecimento passar esse conhecimento para a população, passar esse conhecimento adiante. E isso é lacre. Vamos resumir? É lacre. Além disso, ele tem como propósito a busca pela verdade. Vamos resumir, deixar abaixo, por aí, para não dar muito spoiler também, né, gente? Porque aí é bom que vocês também tenham as próprias conclusões à medida que vocês jogam, vocês descobrem a coisa enquanto vocês jogam. Como terceiro personagem, temos então a Tresta, que é a nossa mercadora. Basicamente, ela é uma mercadora que tem como objetivo fazer com que ela sempre tenha o produto que o seu cliente vai estar buscando. Ela está em busca de tesouros, em busca de uma aventura pela qual ela consiga conhecer mais do mundo, justamente para que ela consiga ter recursos, ter recompensas, ter tesouros mesmo, né? Ter produtos que ela possa vender para seus clientes. Em busca de redenção, temos então o nosso quarto personagem. Oberic é um guerreiro que servia a um império que acabou caindo durante os períodos em que ele estava servindo a esse império. Ele está buscando a sua redenção de forma a encontrar o erro que ele sente que cometeu no passado. Sente, cometeu, aí depende do ponto de vista e depende também de você que está jogando, da sua opinião também, à medida, né, que você for vendo o jogo e vendo as coisas que aconteceram, não é mesmo? É mesmo. Basicamente isso, ele quer saber um pouco mais do que aconteceu, ele quer conseguir se redimir e acaba tentando buscar um pouco essa redenção, ajudando pessoas de uma pequena cidade nas montanhas.
E desta vez, como nossa quinta personagem, temos a belíssima Primrose. Teve um passado um pouco triste, um pouco pesado pra caramba, na verdade bem pesado mesmo, viu? E o que ela está buscando hoje é vingança pelas pessoas que acabaram com a vida dela. Que sentido que acabaram com a vida dela? Olha, gente, simples, né? Um sentido de que a pobre coitada tá sozinha na vida, né? Infelizmente, ela é uma pessoa belíssima que acabou desde criança decidindo, conseguindo encontrar um novo lugar para morar. E desde então, nessa cidade deserta, na qual. Deserta não, né? Nessa cidade no meio do deserto ao qual ela vive, ela acaba trabalhando como uma dançarina desde muito nova, desde muito jovem, sempre pensando um dia acabar com a vida daqueles que acabaram com a vida dela. Com um coração enorme, temos então nosso querido apotecario barra boticário barra apothecary, caso você queira pensar em inglês, né? Porque tem gente que pensa em inglês, não é mesmo? É mesmo. Temos o nosso querido Alfin, que seu maior objetivo e a razão de sair de sua pequena vila com seus grandes amigos é auxiliar outras pessoas. Ele sai simplesmente com o pensamento: eu quero fazer o bem, eu quero salvar quem precisa de ser salvo, eu quero curar as pessoas que estão enfermas, que não conseguem uma forma de tratamento. Alfin é uma pessoa que com certeza vale a pena conhecer. Uma pessoa, um personagem, enfim. É o tipo de pessoa que você quer como amigo. É a pessoa que você pensa: gente, eu gostaria muito de ter uma pessoa dessa do meu lado. É o tipo de pessoa que algumas pessoas querem ser simplesmente pelo fato de ser uma pessoa do bem, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que quer ajudar o próximo sem ver a quem. Legal, né? Eu acho muito da hora, gente. Esses personagens, vocês já conseguem estar vendo, à medida que eu vou falando dos personagens, eles são bem diferentes entre si, né? Depois de sair de Alfin, uma pessoa de um coração tão imenso, temos agora Tyrion, nosso querido ladrão, com um cachecol chique, com uma manta muito lacre. Nosso querido ladrão sai da cidade na qual ele se encontra neste momento. Eu acho que dá pra dizer que são as colinas, né? Em busca de liberdade por conta de coisas que aconteceram no meio da história, mas que basicamente para que ele consiga se sentir livre novamente, ele precisa sair em busca de uma jornada. Tyrion é uma pessoa muito orgulhosa que rouba para mostrar para ele mesmo também a capacidade que ele tem de fazer um trabalho bem feito. Por fim, temos Hunt, a caçadora que sai em busca de seu mestre. Basicamente, Hunt é uma caçadora que vive na floresta, em uma vilazinha bem pequenininha mesmo, mas é uma vila, tá? Não é uma pessoa que vive no meio do nada ou coisa do tipo. Ela vive em uma vila, no meio de uma floresta, com seu mestre e outras pessoas também, tutupão. Mas um dia seu mestre acaba desaparecendo. Ela então pensa: preciso ir em busca dele. E é basicamente isso. Parece simples. É simples, mas ela mostra também uma personalidade de que essa ideia de ela ser uma caçadora não significa que ela saia em busca de matar animais. Bem pelo contrário, ela também protege a floresta. Uma parte muito importante de conhecer essa personagem, né, de conhecer essa parte do jogo, de conhecer esta rota, é entender também que a vida na natureza ela é importante de forma equilibrada. Para que um ser vivo sobreviva, outros acabam precisando morrer. E isso é uma coisa que a Hunt desde o começo já preza bastante e que é também uma boa ligação da razão de ela estar saindo aí em busca de seu mestre. Dito isso, gente, esses são os nossos 8 personagens. Vocês conseguiram perceber que são 8 personagens bem diferentes de fato entre si, né? A partir daí, você consegue estar, na medida que você vai jogando o jogo, você consegue recrutar estes personagens. Você inicia o jogo tendo um como seu protagonista, e esse protagonista não pode sair da sua party
até o momento que você termina a história deste protagonista. Depois que você termina, você consegue tirar ele da party e colocar qualquer um dos outros 7. Uma indicação minha é que você jogue o jogo realmente escolhendo o protagonista com o qual você se identifica. Minha principal ideia que era estar trazendo um pouco sobre como é a gameplay do jogo, né, o básico para saber se você vai gostar, essa ideia de que ele é um jogo de turno e etc. Ao mesmo tempo, falar um pouco brevemente sobre os personagens para que você tenha uma ideia, é por este personagem que eu quero começar. Eu espero que com essa explicação você consiga pensar, este personagem é um personagem com quem eu me identifico, este personagem é um personagem que eu gostaria de ter como meu protagonista. Você vai conhecer, você tem a possibilidade de conhecer a história de todos os 8 personagens, mas você também pode conhecer apenas a história de 4, por exemplo. Ou até mesmo se você já quiser ser mais hardcore, o que eu não recomendo você fazer de primeira, você pode começar a conhecer a história apenas do seu protagonista. Não recomendo fazer isso, principalmente numa primeira gameplay, obviamente, né? Acho que numa segunda playthrough você já pode ter essa oportunidade, você já conhece mais do jogo, você já conhece a história. São 8 personagens, gente. Óbvio que vão ter histórias que uma pode ser mais interessante do que a outra, que uma te chame mais atenção do que a outra, que olha, essa aqui eu achei ela meio bomba, essa aqui eu achei ela meio lacre. Mas o mais importante é que você experiencie tudo isso. São 8 histórias, nenhuma delas é 100% mal escrita. Não vou dizer também que todas são perfeitas, não vou dizer que não teve momentos desse jogo em que eu falei, tipo, nossa, eu odiei esse personagem do começo ao fim, porque teve. Inclusive, Ophelia, Cyrus, Tressa, Oberic, Primrose, Alfin, Tyrion e Hunnet. Tendo a entender aí, talvez um trocadilho que possa acontecer com estes 8 personagens, quem sabe você não consegue acabar percebendo uma parte meio que eu achei bem interessante, assim, da ideia do nome dos personagens em relação ao nome do jogo. É isso que eu gostaria de estar falando para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos que possam estar interessados em Octopath Traveler. E é isso, gente. Um beijo para todo mundo, fiquem bem e até a próxima.